Fala, Jagunçadei, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui. Eu já havia dito que eu faria em algum momento a parte de recarga. O compromisso da recarga. Vamos ver? Estou aqui com o Júnior aqui, o parceiro nosso, inclusive armeiro credenciado pela Polícia Federal. Está aqui com a Armeria, já estamos aqui há alguns anos nessa parceria. E ele, vez ou outra, quando a gente precisa, né, de alguma assistência, algo nesse sentido, ele nos assessora aqui. E hoje vai ser nessa parte de recarga, porque inclusive nós temos o curso de recarga aqui na academia e o Júnior é o professor, tá ok? Então hoje a gente vai trabalhar essa questão, eu vou mostrar aqui para vocês, né, que já me questionaram muito sobre isso, e nada como a gente realmente mostrar na prática. Porque já me perguntaram, mas eu tenho um tipo de pólvora que me passaram uma receita. Pessoal, quando nós falamos em recarga de munição, eu costumo dizer que no tocante ao segmento de armas e munições, nós precisamos ter precaução, ok? Todo cuidado é pouco. Então, sempre trabalhando em redundância, que é o que nós fazemos aqui. E alguns chegam com algumas receitas, até eu falo aqui na academia, né? Nós temos uma prática muito simples aqui, quando o pessoal chega, principalmente os novos, né? Aqueles que os que nos conhecem já nem pedem, né? Mas alguns indivíduos chegam aqui, Pedrão, poxa, o que eu vi e tal. Olha, eu fiz uma recarguinha lá na minha casa, uma receitinha, né, que minha avó passou, né? Como se fosse uma receita de bolo, né? Uma receita de torta. Aí esse indivíduo, né, esse espírito iluminado, ele chega aqui na academia. Eu queria usar a sua arma para testar essa munição. E aí eu, né, calçado nas sandálias da humildade, com toda a educação que eu tenho, né? Aí eu pergunto, mas e lá atrás não vai nada, não, né? Por quê, gente? Qual que é a minha preocupação? Qual que é a nossa atenção? Eu não sei o que ele fez. Eu não sei como é que ele montou, que tipo de material ele utilizou naquela recarga. E eu vou mostraremos hoje para vocês, crimpe de fechamento, o tipo de estojo, como é utilizado, aquele restojo que foi várias vezes utilizado. Existe sim, gente, por favor, existe uma deformação conforme o disparo, aquele aquecimento, a deformação no material, o tipo de espoleta, quanto de pressão você vai colocar no crimpe de fechamento, o tipo de pólvora que você utilizou, quanto você colocou, né? Se você baixou demais essa ponta para fazer o fechamento dela. Algumas pessoas, não, eu vou fazer, é um padrão, né? Aquele tipo, né? Encheu de pólvora, passa a régua, vem, fechou, acabou. Simples. Não é assim, gente, tá ok? Por favor, não é assim que a coisa funciona. Então existe um protocolo, né, de segurança e nós vamos quebrar hoje este protocolo aqui. Faremos vamos, né? Trabalhar, né, Júnior? Causando, inclusive, nas recargas, vocês perceberão, vai ter recarga nossa que não vai ter pólvora, o tipo de fechamento vai ser diferente, a altura de projétil a gente vai mudar propositalmente para vocês entenderem na hora que nós formos medir a velocidade desse disparo, estará alterado, gente. Vai mudar. Até, inclusive, o Júnior aqui com a sua preocupação, né, quando ele faz uma recarga, até o diâmetro, né, do estojo, ele mede. A altura do estojo, ele mede. Para saber quanto que se o estojo esticou, né, que você fez o disparo, o estojo esticou, melhor dizendo, ele deformou, ele vai lá para um roll size, ele acaba esticando. Tem que se fazer um ajuste nele, onde você acaba afinando a parede desse estojo. Você afinou a parede do estojo, logicamente você perdeu um pouco de material, você vai ter ali uma resistência menor, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não vou conseguir, estávamos aqui conversando eu e o Júnior, né? Nós temos uma gama muito grande nesse assunto. Então, se nós tentássemos falar tudo, cara, ficaríamos aqui dias falando, tá? Que é muita coisa, gente. Mas, a grosso modo, de forma assim bem abrangente, nós vamos falar aqui. E para aqueles que quiserem se aprofundar, busquem, né? Busquem procurar, entrem em contato com a gente, que aí sim, aí vocês vão ter um aprofundamento no assunto.
no curso de recarga. Aí será tratado o tipo de material, as ferramentas que são utilizadas, como fazer o ajuste, como marcar esse ajuste, enfim, tem vários aqueles bisuzinhos, aqueles macetezinhos que você acaba aprendendo, né, que você aprende no curso. Fica difícil da gente passar isso em vídeo, tá ok? E até seria muito imprudente da nossa parte, né, Júnior? Se nós tentássemos fazer isso aqui em vídeo, sendo que cada pessoa interpreta de uma forma, cada pessoa tem uma dificuldade maior. O tipo de máquina a ser utilizado, o tipo de polvorímetro, quando eu falo em máquina, vamos falar de uma forma geral, mas máquina, polvorímetro, os DAIs, enfim, né? De uma forma geral. É diferente. Até o tipo de mesa que você vai utilizar, poxa, está balançando, ela não está totalmente presa. São pequenos cuidados, pequenos detalhes que você precisa se atentar, tá ok? Vamos começar agora? Vamos lá, Júnior? Fala um pouquinho a respeito, fala um pouquinho aqui do seu conhecimento. Antes da gente começar, o Júnior só vai falar aqui do... É um bate-papo nosso, gente. Até assim como eu, o Júnior também... Cara, eu não gosto muito de falar com câmera, mas é um negócio esquisito. Então a gente dá risada, a gente gagueja um pouquinho, a gente fica meio que robotizado, né, Júnior? Então vai ser aqui bem um bate-papo, tá? Então, Júnior, como é que é? Tal? Você está aí há um tempinho já fazendo isso? Também já que desde 2016, 17, fazendo isso aí. Então, Júnior, fala um pouquinho a respeito dessa experiência dos trabalhos desenvolvidos aqui, por favor. A gente está aí fazendo esse trabalho, acho que comecei em 2017, né? Já tem algum tempinho. Nesse tempo a gente já teve vários problemas, né? Devido a pólvora mal alocada, espoletas. Então, assim, a gente veio tendo bastante trabalho aí, bastante panes que a gente veio solucionando ao longo do tempo, né? Armas que gostam de um tipo de munição. Não dá para você fazer uma munição hoje padronizado, tentando atender todos os tipos de armas. Para cada arma, padronizar para cada arma, fica difícil, Fica muito difícil. Então, assim, o ideal é a gente ter algumas recargas, né, para alguns tipos de armas, mas a gente costuma fazer uma mais ou menos ali num meio termo. Exatamente. Que atenda todos os fabricantes, todos os modelos, né? Exato. Porque até isso a gente percebe aqui. Um comprimento de cano, inclusive também faremos um vídeo hoje sobre algumas munições, mudando aqui, né? O armamento, enfim, né? Vocês vão saber daqui a pouco. Mas, então mudou, alterou o equipamento, nós vamos ter um comportamento diferente nessa munição. Sim, correto? Com certeza. Tá. Então essa é a nossa intenção, gente, passar isso para vocês. Então o Júnior, ele teve aqui o trabalho, até agradecendo aqui a atenção dele, ele teve que parar aqui o trabalho dele para nos prestigiar com a presença e fazermos esse vídeo, gente. Então para nós isso é muito gratificante. Então aqui o Júnior separou o material e nós fizemos algumas receitinhas nossas, né, com relação a tipo de pólvora. Nós temos aqui quantos? Hoje a gente vai usar dois tipos de pólvora. Dois tipos de pólvora, tá. É uma pólvora nova, né? 504. PCL 504. E a gente... Pólvora de base dupla, né? Base dupla, Ela é base dupla. E a gente tem a Fox TP, né? Indústria nacional aí que veio atender aí devido à falta no mercado da CBC, né? Perfeito. Perfeito. Em Brabum nós não conseguimos a pólvora, né? Sim, em Brabum não conseguimos. Não tinha disposição. Mas sim, em algum momento a gente vai tentar um pouco desse material para vocês entenderem a diferença. Hoje isso aqui, o que você fez aqui, Júnior? Como é que você separou? Tá, aqui tá a pólvora normal ainda, a gente vai pesar uma a uma, para evitar de ter uma variação no polvorímetro, né? E dar uma variação lá no cronógrafo. Tá. Então a gente faz uma a uma, você vai ter uma precisão melhor ali, uma leitura melhor do do que está acontecendo. Perfeito, tá bom. Fizemos a receita aqui, pessoal. A nossa intenção, o que é? Nós vamos utilizar, para vocês verem o quão muda a reação da munição, dada a quantidade, enfim. Nós vamos utilizar, nós temos a receita aqui, inclusive indicada pelo fabricante, tá? Nós vamos aqui trabalhar com receitas... Até se nós formos, né, Júnior? A receita que é indicado aqui pela PCL 504, nós, no nosso material aqui, hoje estamos fazendo com 5.2? 5.2. 5.2. E na Fox? Fox 4.5. 4.5. Percebam a diferença, gente. Poxa, mas é 0.2. 5.2, 4.7. Dá 0.7, né? 0.7. 0.7. Para algumas pessoas, poxa, mas isso é uma quantidade muito ínfima que não
nem se considera. Considera assim, gente. Tem que considerar assim. Isso vocês vão ver até na altura. Então nós vamos trabalhar com a base, né? Com 4.5 que manda a Fox. Nós não vamos trabalhar, né, com o que manda a PCL aqui 504 para vocês verem a diferença. Até nos atrevemos a dizer, né, Júnior, que com a quantidade que é recomendado pela Fox, quando nós utilizarmos nessa pólvora, aqui, talvez a pistola não cicle. Vamos utilizar a mesma arma, tá? Mas com cargas diferentes, vocês vão ver um comportamento. Até mostrando aqui, né? Vamos mostrar os grãos, que é bem Mostrar diferente. os grãos, que é diferente. Até interessante, né, Júnior? Como é que foi? Você teve uma dificuldade para ajustar o polvorímetro com essa pólvora. Enorme. Essa pólvora é muito fina, né? E ela acaba não tendo... Ela passa pelo polvorímetro e ela começa a cair. Pelas placas, né? Que elas são duas placas que se movem entre elas. Trava o polvorímetro. É muito, muito fina. Vocês vão ver aqui que... E mais pesada também. Mais pesada? Bem mais pesada. Ela tem um tamanho menor com peso maior, é isso? Ela tem um peso específico maior. Maior, tá. Que depois serão feitos algumas imagens aqui bem aproximadas para vocês terem uma ideia mais exata do que nós estamos falando, tá? Mas aqui visualmente, até na coloração, tá? Até na coloração, a pólvora é totalmente diferente. E o Júnior aqui ele relata que nós temos aqui a Fox com peso, né? Ela é maior com peso menor. E aqui nós temos a PCL, ela é menor com peso maior. Sim. O que acaba até dificultando no ajuste de polvorímetro, onde tem que tomar muito cuidado para não exceder aquela receita, né? aquele valor que nós mensuramos ali inicialmente. Se é o 5.2, não entrar 5.4, 5.5, gente. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Não é aquele negócio lá, encheu, passou a régua, não é assim, pelo amor de Deus. Pedrão, essa PCL 504, a regulagem do polvorímetro, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer uma 380. A regulagem mínima da 380 já dá acima. Então tem que tomar muito cuidado. E ela tem uma variação, tende a ter uma variaçãozinha por ser muito pequenos grãozinhos. Tá. Então aqui nós utilizamos essa mesma pólvora para o 380 e para o 9mm. Isso. Porém, logicamente, gente, o óbvio tem que ser dito, tá? Como eu sempre digo. A quantidade, né, o que vai ser colocado dentro do estojo é diferente. Tá certo? É diferente. Então aqui essa dificuldade que o Júnior encontra para fazer esse ajuste do polvorímetro para quanto vai entrar dentro do estojo. Tá ok? Então aqui o que acontece, Júnior? Então quando você coloca essa pólvora, que ela é mais pesada, vamos dizer assim, menor, né? Sim, volumetricamente menor, mas ela tem mais peso. Então a tendência dela é entrar mais dentro do estojo, correto? E aí você precisa fazer um ajuste. Não exatamente. Por exemplo, nós temos aqui um espaço, né, onde a gente usa aqui acho que não vou conseguir mostrar, mas tem Mas isso no curso de recarga você mostra. Sim, sim. Aqui no polvorímetro você tem um espaço onde você regula, né? Tá. E ele totalmente fechado, ele já tem um volume grande, por exemplo, para um calibre 380. Perfeito. Tá? E então, sim, tem que tomar cuidado, tem que estar fazendo, tem que estar pesando, vendo se não tem variação, porque ela começa a entrar entre uma placa e outra, aí começa a entrar um pouquinho mais de pólvora, então tem que precaver. Tá, ok. E já com a Fox, se fosse a Embramun também... A Embramun é grossa também. Mas ela é mais, que eu me recordo, né? A Embramun ela é mais espessa, ela é um pouco maior que a Fox, né? Se nós tivéssemos as três aqui, em tamanho, a Embramun seria maior. É que na Embramun a gente tem duas, né? A gente tem a Viper e a Standard, né? Então, dependendo, eu acho que... Eu não lembro se é a Viper, que ela é mais fina, mas a gente tem uma que é mais fina e uma mais grossinha também. Ok. Tá bom. Então aqui nós vamos agora trabalhar essa recarga, mas lembrando, gente, que nós fizemos aqui, o Júnior já separou aqui a pólvora, nós temos tipos diferentes também de espoleta, tá? Aquele sulfinato... Não, fulminato de mercúrio. Fulminato, gente, sulfinato, fulminato, eu vou trocando as palavras, tá? Isso já também é a idade, ok? O fulminato de mercúrio.
É tanta coisa que a gente acaba esquecendo, Júnior, acaba batendo aqui e falando, nossa, é muita informação, é muito número, a gente acaba. Hoje eu tenho que ficar anotando tudo. Mas o tal do fulminato de mercúrio, que no meu tempo, né, long time ago, eu vinha lá fazendo as minhas recargas, é um material que hoje não se utiliza mais. Não, no Brasil não utiliza mais. Não utiliza mais. Então eu lembro que o fulminato nós utilizávamos, mas é um material mais É mais corrosivo, né? corrosivo, É, né? eu acho que você armazenar aí por um tempo, você Não é pode ter legal. uma surpresa aí. Sim. Aqui nós temos, acho que algumas espoletas, não só de época que a gente atrás aí, que nem é nacional, é Argentina. Uma Tá. indústria pequena na Argentina que é fulminato de mercúrio. Tá. Então Aí, daí você vai poder ter aí uma comparação também com as outras. tá. Hoje aqui a gente tem FIOC, CBC e Embramun, né? Tá. Que não são fulminatos de mercúrio, e tem essa José Imaz aí que Tá, usa o fulminato de e, mercúrio. tá, e hoje essa receita, então é de cada fabricante tem a sua que eles não passam. Sim, hoje a receita é igual a Coca-Cola, né? Cada um tem Tem a sua fórmula. é a sua fórmula e não é passado. Sim. Tá. Então o que não é recomendado, mas ainda né, existem alguns fabricantes, embora não aqui no Brasil, mas detalhe de armazenagem, gente. Algumas pessoas já me perguntaram também. Como é que eu armazeno a espoleta? Já houve aquele questionamento, precisa estar em local seco. Não, não é totalmente seco. Sim. Até nós tivemos, eu me recordo, né, um tempo atrás, o material, a nossa região aqui, principalmente nessa época do ano, né, que é muito seco, e nós tivemos um problema, né, da desumidificação, né? Sim. Perdeu muita umidade. Então nós acabamos perdendo espoleta por conta da falta de umidade. Pólvora, espoleta. Pólvora, espoleta, que o que é recomendado hoje, que é 70%. 55% a 65%. Inclusive hoje vem bem grande nos rótulos, né? Os rótulos, né? De 55% a 65% de umidade relativa do ar, gente. É algo interessante. Inclusive, eu recebi um vídeo há um tempinho atrás de um indivíduo que armazenou a pólvora dele por muito tempo sem umidade. Quando ele abriu a pólvora original, começou a sair aquele gás, a pólvora começou a transpirar. Foi até muito interessante isso, né? O que acaba, algumas pessoas perguntam, mas o risco que existe, né, nesse aspecto, muito grande, gente, porque aquele gás que ele é exalado ali no momento, ele é inflamável e tóxico, ok? Então tem que haver um cuidado, uma precaução, sim. Mas aqui a pólvora que está aqui é uma pólvora, né, nova, é um material novo, exceto aqui algumas espoletas que estão aqui, né, que já estão armazenadas há tempo, até para vocês verem, pode haver um resultado na hora do disparo diferente, vamos ver o que vai acontecer. Então nós temos aqui quantos tipos de espoleta, Júnior? 4 tipos? Aqui a gente tem a FIOC Small Rifle, a FIOC Small Normal, CBC, Embramun e essa José Imaz, 5 tipos. 5 tipos diferentes de espoletas. 5, né? Aliás, 5 tipos, né? Fabricantes são 4. Sim. Serão 4. Mas 5 tipos diferentes de espoleta. Pode haver um comportamento diferente. A gente vai procurar não, a gente vai trabalhar com as mesmas medidas, tá? Para vocês verem a diferença. Com relação ao estojo, que trabalho que você fez, Júnior? Esses estojos aí, eles foram... esses aqui são de primeiro disparo, né? Então, se ele não tem grande deformação, mas mesmo assim foi calibrado, né, no Sizer. Tá. E calibrado também no die de calibrar, e agora a gente só... Você já percebeu que no roll sizer ele acaba esticando, né, o estojo, né? O roll sizer, ele é bom e acredito que ruim ao mesmo tempo. Tá. Né? Mas é preciso? É preciso, desde que você queira... Preciso o quê? Não, preciso, vamos lá, gente. Vamos mudar a necessário a utilização do roll sizer. Por exemplo, para um clube, a gente tem uma rotatividade maior, né? Tá. Então, assim, você tem estojo que você usa com mais frequência e ele tem uma expansão maior, né? Então, assim, se você for fazer a calibração no die, você acaba judiando da máquina, porque fica pesado, você também cansa mais, tem todo um desgaste de equipamento, né? Tá. Então, tem aí um roll sizer, uma máquina que o pessoal fez para calibrar estojo, que ele é ótimo, que ele faz esse trabalho mais pesado. Porém, tá, ele deixa o estojo imperceptível das deformações e você acaba que você não tem mais controle disso. Porque a espessura do estojo muda, bem pouco, mas muda. E cada vez que você passa ele no calibrador, você vai fazendo ele que ele fique amoleça, ele perde a resiliência, né? Sim. No caso. Então, tende
como a gente não consegue, por exemplo, saber exatamente quantos disparos tem exatamente aquele estojo, tanto é que no clube mistura, né? O atirador vem, cai um dele ali, tem os nossos, aí vai. Então não tem como você estimar quantos disparos deu cada um. Então tende a estourar o estojo. Tá. Quando você utiliza ele em excesso. Em excesso. Até houve uma pergunta também, né, a respeito disso. Câmara de explosão do armamento. Ele tem o mesmo calibre. Eu tenho uma pistola, uma Taurus, uma PT, eu tenho uma Glock, seja qual for o modelo, eu tenho uma CZ. Mas o que nós percebemos aqui na academia, que essas câmaras de explosão varia de equipamento de fabricante para fabricante, gente. Então, se você tem uma câmara que te dê ali, né, que como fez o Júnior, ele acabou de fazer uma medição aqui de um estojo, de uma altura de estojo, que quando você faz a medição daquele 0.16... 0.016. Você fala, poxa, é nada. Aí você olha ali no paquímetro, é um fio de cabelo, tá? É quase que um fio de cabelo. Mas vai alterar, sim, na expansão, na dilatação desse estojo lá na câmara. E aí sim a necessidade maior, né, do roll sizer para trazer esse estojo naquela condição mais próxima, né, possível quando ele foi ali, quando ele entrou no carregador para alimentar o armamento. Porque sem o roll sizer, às vezes você pode não calibrar ele até o final. Quando ele entra no armamento, ele não dá o trancamento correto. Muitas armas não vai disparar, mas tem algumas que disparam sim. Tá. E aí é que tá o problema, né? A gente já viu aí acontecer algumas vezes, né? Sim. De arma de cliente aí, né, desmanchar. Sim. Por conta disso aí. De um estojo arrebentando. Naquela questão que eu costumo dizer, né, vocês vão perceber também, a gente vai mostrar aqui de uma maneira mais aproximada, né, aquela questão da espoleta positiva, espoleta negativa, o quanto essa espoleta entrou. O que é a espoleta negativa positiva? O quanto ela entrou no estojo, se ela está fora ou se ela entrou demais. Tá? Se ela entrou demais, corre-se o risco do percussor não alcançar essa espoleta, ou alcançar de forma que não dê a pressão necessária para a percussão. Se ele está ali, né, muito fora do estojo, ali do colote do estojo, corre-se o risco do não trancamento, do não fechamento, ou até fazer aquela ignição espontânea na hora do fechamento. Ou até de não disparar também, não né? disparar. Porque quando você faz o disparo, o percursor ele vai empurrar a espoleta para dentro. Se você está com uma arma aí que tem a cão, você atira de novo, maravilha. Mas se não, você tem que jogar lá fora, né? Exatamente. Até algo que eu já percebi também. Lá dentro do estojo, pessoal, depois eu mostro para vocês, o estojo aqui sim, a espoleta, ele tem um pequeno evento, um pequeno orifício, que vai fazer, né, a ligação desse alojamento da espoleta com o alojamento, com o local onde fica condicionada a pólvora, a substância propelente. Então tem um pequeno evento ali que liga, né, os dois, que até a centelha da queima da espoleta, da detonação da espoleta, é o que vai dar a ignição, é o que vai startar a queima dessa pólvora. Tá? Então existe um pequeno evento. Se esse evento, lhe pergunto, Júnior, se esse evento no momento da limpeza, que estamos falando de estojo aqui agora, gente, se esse evento no momento da limpeza estiver entupido, o que acontece? Olha, eu acho que não chega a acontecer, né? Porque o DAI que faz a remoção da espoleta, ele já tem o pino que ele tira ela por ali, né? Agora, a não ser se a gente deixar, sei lá, fazer de propósito, pode dar um excesso de pressão, mas queima ali ainda. A espoleta tem um poder grande. A hora que você for fazer o uso dela só com o projétil espoleta, você vai ver que ela tem força ali para ir. Inclusive até empurrar o projétil. Já vi armamentos até sair, né? Lógico que não saiu um tiro, mas não parou no cano. Mas tem conseguir expulsar. Tem pressão suficiente para expulsar, deslocar o projétil do estojo e empurrá-lo ao longo do cano. Isso dependendo do armamento. Tem armamento que não vai, né? Vai parar ali no começo ou no meio do cano, mas já vi armamento expulsar somente com a espoleta. Perfeito. Tá bom. Com relação ao projétil, também é interessante. Estamos falando aqui dos elementos, antes de começarmos aqui a recarga propriamente dita, mas os elementos, o tipo de projétil, tipo de ponta, o tipo de bala, embora algumas pessoas, né, até trazendo a ideia, né, para o pessoal, eu falei bala está errado. Não está errado não, gente.
inclusive balística forense, né? Vem lá da história da bala, né? Da munição. Eu não vou entrar na parte histórica da coisa, porque ficaríamos aqui horas e não vai levar nada. Mas, enfim, falar bala não está errado, tá ok? Então, o tipo de ogiva, o tipo de projétil, ele vai variar de chumbo, jaquetado, e aí você percebe que na hora do fechamento, né, desse material, você vai trabalhar também o fechamento de forma diferente, correto? Sim, aí tem uma infinidade também, né? Por exemplo, se a gente tem aí um projétil jaquetado, você tem uma medida padrão original, né? Agora, se você vai partir aí para a ponta de chumbo pintada ou só ponta de chumbo, você tem que primeiro vai ter que testar a dureza do chumbo, né? Porque tem chumbo, cansamos de pegar chumbo mole, que a hora que você faz o limpamento, o chumbo amassa e a ponta fica solta. Então você tem que ver isso também. Mas normalmente, quando você pega um projétil de boa qualidade, você baixa aí um 1.5 aí de diferença com um projétil jaquetado. Por exemplo, seria 9.60 na jaquetada, seria 9.50, 9.45 num projétil de boa qualidade. Tá, no Pintado. projeto de chumbo pintado, entendi. Então, se você. Então, traduzindo isso, se eu for utilizar a mesma pressão de fechamento naquele jaquetado, nesse projétil de chumbo, o projétil não vai ficar preso. Não vai dar certo. Tá, não vai dar certo, ele não ficará preso. O que não vai gerar uma pressão até o suficiente para lançar esse projétil. E se eu partir por uma pressão maior, qual o risco que ocorre? Vamos lá, eu vou pegar essa diferença que deu aqui, né, do de chumbo, eu vou aplicar no jaquetado. Eu vou forçar a máquina, mas ele vai dar essa pressão. Vai. Você vai ter uma pressão muito maior, né? Muito no pico de pressão. Provavelmente você vai ter aí um estampamento da espoleta, né? Você vai ver que deu um excesso de pressão ali. Tá, o risco até do rompimento do estojo. Sim. Normalmente a gente não costuma fazer uma carga muito alta, tipo os mais P+, né, nas recargas. Mas você chega bem próximo de um... Porque eu tô te falando isso porque, né? Tivemos aqui um questionamento aqui na academia, gente, de um indivíduo que ele veio com uma tese, inclusive, né? Inclusive essa tese foi para recarga de fuzil, que me causou uma preocupação enorme. O indivíduo ele veio aqui e pela dificuldade da compra dos insumos, né? Maior ainda na compra da pólvora, ele falou, Pedrão, o que eu fiz, né? Eu peguei aquela quantidade X, tá, de pólvora, para economizar um pouco, eu reduzi ali 3, 4 grains, né, da pólvora e dei mais pressão no fechamento desse estojo, né, para compensar. Então vamos lá, uma pólvora de queima lenta também há de ser dito isso, gente. Quando nós falamos em pólvora, a pólvora para recarga de um fuzil, por exemplo, o tempo de queima, e vamos falar sobre isso hoje também, o tempo de queima da pólvora é diferente, tá ok? Mas isso será em outro vídeo. O tempo de queima da pólvora é diferente. Nós temos uma pólvora de fuzil que a queima é lenta comparado à queima da arma curta. Correto, Júnior? Correto. Então o indivíduo ele veio aqui e falou, eu vou dar um crimp maior para compensar a quantidade menor de pólvora. Qual o risco disso, Júnior? Uma explosão, né? O que você não quer, uma granada basicamente é isso. E quando a gente comenta isso, quando a gente faz esse comentário com o pessoal, a gente alerta sobre isso, alguns dão risada. Falam, esse cara tá falando bobagem, esse cara tá falando besteira. Não faremos isso hoje, gente, porque eu tenho amor, eu gosto muito do meu fuzil, tá? Então não faremos isso, tá ok? Mas nós vamos fazer com as armas curtas porque esse tempo de queima é diferente. Até para vocês entenderem, tá? Que inclusive em um vídeo que eu fiz, e teve um iluminado, até eu diria para esse iluminado dar estudar um pouquinho, porque ele é muito limitado nas informações dele, ele fala, que eu falei a respeito da queima da pólvora, que a pólvora ela continua queimando ainda no deslocamento do projétil dentro do cano, existe a queima ainda desta pólvora, principalmente de arma longa, ela continua queimando, e ainda o efeito que estes gases, ali na balística de transição, o efeito que esses gases exercem sobre o projétil fora. Balística de transição. O projétil ele deixou o cano, ele saiu ali da boca do cano, ali da coroa, ele deixa o cano, mas ainda os gases estão exercendo um efeito sobre ele, fora do cano. Isso nós sabemos que acontece, teve um indivíduo, não, mas isso nós sabemos, o pessoal sabe que os gases não exercem efeito nenhum depois do cano.
Vai estudar, querido, estuda um pouquinho mais, né? Então nós sabemos que isso acontece, até, né, nós temos nos nossos testes aqui que nós fazemos, aquelas experiências que nós fazemos, nas coroas das armas, Sim. inclusive nas armas curtas, né? Nós já fizemos isso, até o Júnior fez aqui, ele percebeu, ele pegou um lote aqui de projétil, de chumbo, era um projétil de chumbo que ele estava muito mole, né, Júnior? A liga estava bem ruim. Bem ruim, né? E o projétil, ao deixar o cano, estava batendo atravessado no alvo. Ele atravessava no alvo. Quer dizer, totalmente desorientado, né? Aquele. Não vamos citar, né? Mas o projétil literalmente saindo, capotando, né? Sim. Ai, meu Deus, mas deixa pra lá. Continuando o assunto. Mas o projétil ali em deslocamento de forma desorientada por conta da qualidade desse material ser muito baixa, tá ok? Então isso pode acontecer sim, gente. Então nós faremos esses testes aqui. O Júnior vai fazer aqui vai montar aqui o material. Até vamos acompanhar aqui da forma que o Júnior vai ajustar para ver a altura. Ele já tem a ideia para uma munição original, porque dessa munição original ali tem o cone de forçamento, câmara de explosão, cone de forçamento. Ele não pode estar muito avançado e nem muito para dentro, tá ok? Para não alterar a pressão interna do estojo, na queima da substância propelente, tá bom? Então nós vamos fazer, vocês vão acompanhar aqui agora, tá ok?